Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. Aqui a gente passa pela vasta e rica tradição antiga chinesa de clássicos, lendas, mitos e pensamentos filosóficos, tudo para tentar achar na China antiga histórias ou discussões literárias que façam sentido para nós nos dias de hoje. Esse vai ser um episódio especial, um episódio diferente, onde a gente vai conversar sobre Lu Xun e uma obra dele. Lu Xun é conhecido como pai da literatura contemporânea chinesa. Ele foi um escritor importantíssimo ali no começo do século XX. E também vamos falar sobre BBB, o último assunto mais comentado do Brasil, e também algumas coisas que eu venho pensado nesse mês de março. Bora lá? No dia 9 desse mês, um dos maiores reality shows do Brasil preparou uma brincadeira com os confinados do programa. Uma brincadeira envolvendo o famoso paredão. Para quem não assiste o BBB, estar no paredão é a forma inventada pelos diretores do show para dizer que a pessoa está na pior e pode sair do reality. Então, semanalmente, 3 pessoas vão para o paredão e isso significa que uma vai ser votada para sair do jogo. E quem decide o resultado da votação é o público aqui fora. Assim, a brincadeirinha preparada pela produção foi um paredão falso. E quem estava aqui fora, o público, já sabia de tudo. Então, a partir de brigas, desentendimentos e perdas de competições dentro da casa, 3 pessoas foram para o paredão para que o pessoal que assiste o BBB pudesse votar e escolher quem eles queriam dar uma oportunidade de sair temporariamente da casa, enganando assim os outros participantes para ver quais seriam as reações deles ali dentro da casa. E a escolha foi uma atriz, a Carla. O público, enfurecido com a posição de alguns participantes do jogo, escolheu tirá-la temporariamente para que ela pudesse, de fora, ver as fofocas e o que era dito às escondidas pelos seus colegas de jogo e depois pudesse voltar para casa e jogar lenha na fogueira do desentendimento. Então, do lado de fora, em um quarto só para ela, com uma TV, a Carla conseguia, de primeira mão e de uma perspectiva divina, assistir e ouvir tudo que os seus colegas falavam. As fofocas, as piadas e o que era dito, escondido em rodas de amigos, os segredos amargos deles, enfim, tudo. E o público foi à loucura, torcendo para que ela voltasse e desse um show de escândalo, vingando-se, dessa forma, falando para suas amigas o que ela tinha escutado, o que as pessoas lá dentro da casa estavam falando pelas costas delas, colocar todo mundo na parede, enfim. Esse era o plano, pelo menos do público aqui de fora. Mas, na contramão do esperado, ela não fez isso. Talvez até por uma tática de jogo pessoal, ela voltou para casa e não deu nomes aos burros. Ela não fez escândalo, não colocou ninguém contra a parede, não expôs nenhum dos seus colegas publicamente. Ela tomou uma posição bastante defensiva, se limitava a dizer em tom ameaçador, às vezes, que sabia de tudo, mas nunca na real falava tudo o que sabia. E daqui de fora, os espectadores que consomem o conteúdo do reality não gostaram muito da decisão dela. Porque é claro que a graça do programa é assistir à irrealidade nua e crua de um grupo de jovens bonitos e sarados obrigados a conviverem juntos, com espaço, alimentação e afazeres limitados. Então uma briga, um desaforo, uma discussão, uma tensão generalizada é o que faz o programa ser um sucesso aqui fora. E a Carla falhou em agradar a sede de sangue do público. Não teve gritaria, não teve quebra-pau, não teve ofensas ao vivo, absolutamente nada. Por fim, um dos comentários que eu li online dizia que era bom a Carla se preparar porque ela seria a próxima a ser eliminada. De queridinha a odiada, tudo em função do entretenimento. Ela não deu ao público o que ele queria, então ela pagaria com a própria eliminação. Em uma manchete de jornal, o título que eu li dizia, abre aspas, "O paredão falso foi a pior coisa que poderia ter acontecido com Carla", fecha aspas. Bom,
O público quer ser entretido. O entretenimento digital é o lance do momento. E o programa utiliza desse hábito para conseguir sempre estar vigente na sociedade. Estudos mostram que nós gastamos em média 30 horas por semana com entretenimento digital. Isso dá 4 horas e meia por dia. E num grupo de adolescentes e jovens, esse tempo pode chegar até 7 horas por dia. Nesse tempo, cada minuto é marcado pela competição de marcas e interesses conflitantes que lutam pela sua atenção e o seu engajamento. Prontos para seduzir você a ficar cada vez mais online, clicando, engajando, voltando, clicando novamente e engajando novamente. Mas tudo isso só é possível porque nós gostamos de entretenimento. E isso não é uma coisa nova. Desde que o ser humano se entende assim, entretenimento existe. E por quê? Porque o entretenimento produz um espetáculo, ou vários espetáculos. E o espetáculo que falsifica a realidade é nada mais, nada menos que um produto real dessa realidade. No livro A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord diz que num mundo que está de ponta cabeça, a verdade é um momento do falso. Nesse monopólio de aparências, o espetáculo é como o sol que nunca se põe sobre o império do entretenimento passivo da sociedade moderna. O espetáculo cobre o mundo inteiro, infinitamente se gabando na sua própria glória. Mas bem, nada menos do que o pai da literatura contemporânea chinesa, Lu Xun, no começo do século passado, disse que detestava o que ele chamava de a sociedade de espectadores. Na época, ninguém tinha um celular na mão o tempo todo para acompanhar interruptamente cada espetáculo criado para alimentar nossa curiosidade e desejo de novidade. Mas as pessoas se aglomeravam em praças públicas para fofocar, discutir e até mesmo prestar contas com devedores ou inimigos em público para gerar comoção social e até ficar famoso. Todo tipo de espetáculo era naturalmente erguido para a multidão sedenta por um show. E quem estava ali disposto a chamar a atenção do povo fazia de tudo para competir pela atenção do público. Lu Xun odiava esses espectadores entediados, como ele os chamava. Palco farto de dramas e tragédias, a vida pessoal de Lu Xun era tema de discussões públicas, alvo de duras críticas, rupturas dentro da família, ódio e perseguição intelectual. Lu Xun nunca conseguiu ser respeitado em vida por todo o esforço de produção literária que ele já havia feito. Pelo menos ele se enxergava dessa forma. Um herói mal compreendido, um gênio desprezado. E ele nunca foi exonerado da vergonha que era a tragédia anunciada que sua vida pessoal se tornara. Mas Lu Xun desprezava mais ainda os espectadores. Assim como a Carla, ele havia falhado em dançar de acordo com a música que estava tocando, e isso enfureceu o grande público da época, que sempre buscava saber quando é que ele finalmente começaria a agir de acordo com as expectativas do espetáculo. Mas depois de aceitar o paradoxo de ser espectador e dono do show ao mesmo tempo, Lu Xun escreve então um texto no estilo prosa chamado Vingança. E eu vou ler aqui as impressões antigas de Lu Xun com respeito à sociedade do espetáculo através desse texto. No começo do texto, Lu Xun começa dizendo que a pele humana, que tem provavelmente menos de 0,5 milímetro de espessura, e onde por trás corre o sangue por uma teia de veias mais densa que as camadas de teia que o bicho da seda tece sobre a parede, a pele tem como função sentir o encanto, a excitação, o aconchego, o beijo, o abraço, enfim, gozar o intoxicante êxtase da vida. Então Lu Xun passa a dizer que apesar da função da pele ser gozar sensorialmente do contato físico com outra pessoa, uma punhalada através desse órgão fino e cor de pêssego, como dizia ele, seria o suficiente para explodir em sangue quente e vermelho para a coisa se transformar de algo prazeroso para algo extremamente doloroso. Daí, ele começa a descrever duas pessoas, num campo aberto, nuas, e com facas nas mãos, uma de frente para a outra, confrontando uma a outra. E não está claro
se essas duas pessoas vão se abraçar ou se esfaquear. De todos os lados, então, espectadores começam a condensar-se ao redor do casal. Eles estão bem vestidos e de mãos vazias, e de todos os lados eles chegam esticando seus pescoços para ver o amor ou a morte acontecer. Eles sentem o gosto do amor ou do sangue nas suas línguas em expectativa. Mas nenhum dos dois que está de frente para o outro, se confrontando, abraça nem mata a pessoa que está ali com ele. E os dois também não esboçam nenhuma intenção de fazer isso. Ambos continuam eternamente com seus corpos completos, quase atrofiados, nus, mas sem nenhuma intenção de se abraçar e nem de se matar. Então os espectadores ficam entediados, eles sentem o tédio nos seus poros, sentem suas gargantas secas e seus pescoços doloridos. Então finalmente começam a gradualmente deixar o lugar, se sentindo tão decepcionados que eles até mesmo perdem o interesse pela própria vida. Então tudo o que resta é o vasto campo aberto onde duas pessoas estão nuas, com facas nas mãos, em um confrontamento atrofiado. Luxin nutria um certo ódio pela sociedade de espectadores. Ele possuía ressentimento pelos olhares curiosos que perdiam o interesse na própria vida se o estímulo do entretenimento não lhes fosse dado quando eles quisessem e na forma como eles esperavam. No caso dos dois peladões ali, se tudo terminasse num abraço, perfeito. Uma reconciliação, quem sabe? Quem sabe as facas no chão e os dois corpos nus abraçados em espírito de perdão e redenção bastasse para o grupo dos curiosos sentir o prazer da observação do espetáculo. Ou melhor ainda, quem sabe com golpes furtivos a multidão não seria tomada pelo prazer da repulsa de ver sangue escorrendo e lâminas afiadas rasgando peles, veias, artérias, trazendo a morte, o ódio, a vingança, enfim, coisas que no palco do espetáculo são tão fascinantes quanto o perdão e a redenção. Aqui, então, o mundo seria transformado em meras imagens que se tornariam reais, história a ser contada, fragmentos dinâmicos que providenciariam a hipnose do comportamento humano brutal, uma brutalidade que encanta os seres humanos desde tempos antigos. O dever do espetáculo é mostrar aos espectadores um mundo que não pode ser diretamente compreendido pelas suas próprias experiências, elevando então o sentido da visão ao sentido do tato, entregando em primeira mão a experiência de entrar no show, mesmo nunca fazendo parte dele. O texto se chama Vingança porque Luxin se recusou a dar aquilo que o público da sociedade do espetáculo pede. O apetite pelo sensacionalismo não seria saciado nem pelos seus amores e nem pelas suas dores, decidiu Luxin. E apesar de viver com o paradoxo de ser às vezes o espectador e às vezes o dono do show, ele odiava profundamente o tédio e a curiosidade do povo que havia se tornado tão apático pela crueldade do mundo que gastava horas vivendo da história infame de outras pessoas. Mas Caleb, com o Brasil do jeito que tá, a melhor opção é assistir BBB mesmo, pra gente distrair a cabeça e enfim, eu entendo e eu me sinto assim também. Eu tive inclusive uma breve conversa com uma professora no Instagram sobre a minha completa tristeza e ceticismo com tudo que vem acontecendo. E ela me deu uma outra perspectiva. Em um mundo que tá realmente de cabeça para baixo, a verdade é um momento daquilo que é falso. Já dizia Guy Debord. Mas Luxin tinha completa certeza de que quem vive de espetáculos num quarto escuro nunca vai enxergar a opção de sair para ver o pôr do sol como um prazer da alma. É preciso tirar os olhos do espetáculo para ver a vida acontecer e fazer parte dela. O espetáculo é eterno e ele vai continuar sem você, mas a sua vida não. E quando você para, ela para também. C.S. Lewis dizia que nós somos como crianças que preferem usar barro para fazer os seus bolinhos de areia atrás de um morro porque não conseguem imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia.
Enquanto o espetáculo expressa nada mais do que um profundo desejo pelo sono contínuo socialmente necessário, ele também age como um guardião desse sono, como um guardião dessa apatia. E enquanto esse aspecto do espetáculo é modernizado pelos celulares e pela internet, o desejo de se anestesiar em tempos como esse é tão antigo quanto o próprio tempo. Mas, talvez, a maior forma de se vingar da sociedade do espetáculo seja se recusar a fazer parte dela. Se recusar a fazer parte desse eterno monólogo de autoproclamação e louvor egóico. O vício no espetáculo não precisa ser uma consequência inevitável do desenvolvimento tecnológico. A vida vivida é muito melhor do que a vida desejada por padrões incabíveis de estética e comportamento. E na real, eu não sei na prática como isso funciona para você. Como é que o círculo vicioso de isolamento que a sociedade do espetáculo cria, manifesta e acontece no seu dia a dia. E talvez esse episódio seja só o começo de um processo de desintoxicação, assim como está sendo para mim. A sociedade do espetáculo foi criada pela desconexão entre a sua vida real e aquilo que é possível ser desejado. Quanto mais você contempla o show, menos você vive. Quanto mais você se identifica com as imagens dominantes de necessidade e desejo, menos você entende a sua vida e os seus próprios desejos. E Lu Xun entendia isso lá no começo do século XX. E disse, naquela época, que a maior vingança é sempre agradar a si mesmo do que aos outros. Entender o que você deseja, o que você ama ou odeia, e não o que o espetáculo diz que você precisa amar, odiar ou até mesmo sentir, essa é a maior das revoluções. A raiva generalizada da Carla, a traição sentida pelo público, o programa batendo recordes de audiência, se igualando a partidas da Copa do Mundo de futebol, tudo isso é resultado da imensa quantidade de tempo que nós gastamos mergulhados na irrealidade de uma vida que nunca vai ser nossa para ser vivida. E talvez valha a pena a gente parar para pensar sobre o nosso papel na sociedade do espetáculo e que tipo de vida realmente a gente quer viver. Bom, aqui é o Caleb Guerra e esse foi mais um Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. Lembrando que a gente está aqui regularmente, semanalmente de preferência, mas às vezes eu só consigo postar a cada duas semanas. Mas nós temos a nossa página do Instagram, tem o meu e-mail lá também, você pode me mandar mensagem. E se você gostou, espero que você volte aqui para o próximo episódio e a gente está junto nessa tentativa de trazer o mundo chinês e especificamente o mundo literário chinês para a nossa realidade aqui no Brasil. Um grande abraço, até a próxima.